Olá, gente bonita! Olá, meus seguidores, tudo bem? Quero falar com vocês sobre Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto. A primeira coisa que eu quero que você guarde sobre esse romance é que ele é narrado em primeira pessoa, ou seja, quem conta essa história é uma das personagens, o que quer dizer que essa narrativa ela é apresentada pra gente por alguém que está dentro dela, por alguém que participa dela. Mas este narrador não é quem dá nome ao livro, né? Que é o Manuel Joaquim Gonzaga de Sá, ou tal M.J. Gonzaga de Sá, mas um amigo dele. Temos então um narrador testemunha. O que é narrador testemunha? É aquele cara que conta a história, é uma das personagens da história, mas não é a personagem principal, ele testemunha, ou seja, ele vai contando o que acontece com o protagonista, com a personagem principal. E onde e quando se passa essa história? Ela se passa na cidade do Rio de Janeiro, durante os primeiros anos da República Brasileira, época que costumava ser chamada de Belle Époque, ou seja, a bela época. E era o momento em que o Rio de Janeiro estava se reurbanizando, tomando como modelo a cidade de Paris. E sobre o que é essa história? Bem, aí é que temos um probleminha, né? Porque esse livro não tem aquela história, maravilhosa, emocionante, né? Cheia de reviravoltas, de aventuras, de complicações, de plot twists. Na verdade, como o próprio autor falou, esse livro é mais cerebral. O que é isso? É o seguinte, o Lima Barreto ele não está preocupado em contar uma história, ele está mais preocupado em apresentar reflexões. Então ele coloca o narrador, o Augusto Machado, conversando com seu amigo, M.J. Gonzaga de Sá. E os dois ficam trocando ideia. E aí você vai lendo livro, e nada de história, só reflexão, né? Brisa pra cá, brisa pra lá. Tem uma hora que dá uma vontade de dizer: mas que gente chata. Me deixa ser burra. Ser intelectual dói. Exatamente, né? Porque é tanta reflexão, é tanta brisa, e você vai lendo reflexão após reflexão e a leitura não avança, você precisa ler esse livro para a prova ou para o vestibular e dá vontade de dizer o quê? Socorro, Deus! Socorro, Deus! Ainda mais que os 12 capítulos desse livro, eles não têm um fio narrativo que vai conduzindo a história do começo ao fim. Não existe um arco narrativo, como se fala hoje, porque os 12 capítulos desse livro, eles são muito desconexos, né? Porque eles parecem crônicas que vão pegando aspectos, flashes, momentos, né, da cidade do Rio de Janeiro do início do século XX. No meio de tantas discussões nesses capítulos que são mais crônicas do Rio de Janeiro, que ideias, que temas são interessantes a gente guardar? O primeiro deles começa aí no momento em que os dois, o nosso narrador, que é o Machado, Augusto Machado, conhece o M.J. Gonzaga de Sá. Então, como é que foi esse começo? Né? Como é que foi esse momento, né, tão interessante? Aliás, muito interessante, porque o que aconteceu? Um bispo tinha visitado uns cafundós aí do Brasil, aí ele foi recebido por uma salva de tiros. É aí que aparece um aspecto super engraçado. O problema é que, a partir daí, foi levantada uma celeuma. Olha como fala bonito, hein? Celeuma. É com C, tá? Para você usar na sua redação. Até parece que o teu corretor vai gostar desses termos arcaicos. Mas vamos lá. Foi levantada uma polêmica, né? Celeuma é isso, uma discussão, uma polêmica sobre a quantidade de tiros que esse bispo recebeu. Foi maior? Foi menor? Aí toca a consultar regulamentações, toca a consultar decretos, leis, toca a consultar costumes de outros países, costumes religiosos. E aqui a gente já percebe uma das características mais famosas da literatura do Lima Barreto. É a maneira escrachada, né? É a maneira caricaturesca de caricatura, que é você pegar um traço típico e exagerar.
essa forma ridicularizadora, que vem de ridículo, né, que é rir, né, risível, essa forma ridicularizadora com que ele critica, com que ele aborda a sociedade brasileira. O Lima Barreto ele não tem a paciência que o Machado de Assis tem, por exemplo, de fazer uma crítica social refinada, sutil. Ele já vai para o escracho, ele já vai para a ridicularização, ele esculacha, ele chuta o balde na sua crítica. Nesse momento, por exemplo, nós vemos uma crítica à ineficiência do governo brasileiro, do Estado brasileiro, que se perde em questões inúteis. Critica-se também o funcionalismo público, e o Lima Barreto, ele foi funcionário público, então ele tem lugar de fala, ele conhece essa questão, então ele está fazendo uma crítica de dentro, né? Uma crítica que é feita por alguém que conheceu essa questão. Então critica-se também a ineficiência do funcionalismo público, que naquela época já estava se mostrando inchado, cheio de gente inútil, que se perde em tarefas sem utilidade, essas questões que, como essa aqui, quantos tiros o bispo deve ter recebido. Aliás, tem uma coisa super engraçada, estou lembrando agora, um dos colegas, o Augusto Machado, ele praticamente não trabalhava, como tantos outros funcionários públicos que o Lima Barreto deve ter visto, né? Então, ele não trabalhava, ele passava o dia inteiro, né, só cumprindo o horário, né, só mergulhado em formalidades, e a grande tarefa dele era apontar o lápis, o dia inteiro preocupado com isso, apontar o seu lápis. Aí eu fico pensando, a gente que é professor, tanta coisa para ler, né, e não dá tempo, ou então você que é vestibulando, tanta coisa para estudar e não tem tempo, pega e encara uma personagem que é o dia inteiro apontando lápis. Ai, que ódio, porque eu sou desses, né? Eu pego ranço de personagem, me perdoem. É então que o Augusto Machado é encarregado de resolver essa tão importante questão: quantas salvas de tiros um bispo deve receber? Ele é encaminhado nessa sua pesquisa ao Ministério dos Cultos. Olha lá, o que é um Estado inchado? Existe até um Ministério de Cultos. Bom, enfim, é lá que ele é encaminhado, né? Aconselho, olha, consulte o MJ Gonzaga de Sá, que é um verdadeiro sábio. Ele encontrou o MJ Gonzaga de Sá mergulhado num monte de papel. Veja o que é o funcionalismo público, a burocracia, papel. Porque ele precisa decidir quantas flechas deve aparecer na imagem de São Sebastião. Olha que questão tão importante esse funcionário público tem de resolver. É então que os dois estabelecem uma amizade, porque eles são muito parecidos, porque eles são dois sujeitos extremamente críticos. E por causa disso, por serem extremamente críticos e inteligentes, numa sociedade em que predomina a mediocridade, a cretinice, a superficialidade, a aparência, a ostentação, né? Então eles acabam se identificando. E é por causa disso, por ver nessa sociedade, né, por serem tão diferentes em relação a essa sociedade, eles são marginais. Marginais não no sentido de bandidos, mas eles estão à margem dessa sociedade, eles são deslocados, tanto economicamente quanto ideologicamente. Augusto Machado é um deslocado, gauche, como diria o Drummond, né, por ser um afrodescendente. É uma questão que fica bem nas entrelinhas desse livro. Então veja, um cara que é muito inteligente, tem uma inteligência acima da média, um cara que é bastante crítico, um cara que é bastante competente intelectualmente falando, né? E que não é valorizado, né? Por quê? Por causa da sua condição étnica. Então aí você já percebe o racismo da sociedade brasileira, né? Ai, Brasil. Aliás, o Augusto Machado é mais um alter ego do Lima Barreto. Alter ego, você sabe o que é, né? Aquela personagem que recebe o caráter do autor. E o Lima Barreto gosta de fazer isso em sua literatura. Vários dos seus livros, várias das suas obras têm algum alter ego dele. Veja, o Lima Barreto também era afrodescendente e muito inteligente, muito competente, a inteligência acima da média de sua sociedade, só que por causa da cor da sua pele, por causa de sua condição étnica, ele teve sua competência, teve o seu talento destruído, desperdiçado por essa sociedade racista que é brasileira. O outro deslocado é o Gonzaga de Sá, porque ele é herdeiro de uma sociedade que já não tem mais espaço, herdeiro de um grupo social
monárquico. Interessante até perceber que ele não tem filhos, ele não vai passar para frente tudo isso que ele representa, que é a sociedade monárquica que está sendo substituída por um novo grupo que está subindo ao poder, que é o grupo baseado na República. E o interessante é que não tanto Augusto Machado quanto o Gonzaga, eles têm sérias críticas a esse mundo novo republicano que está aí à frente deles. Aliás, fica no ar uma questão. Tanto Gonzaga de Sá quanto o Augusto Machado, eles não gostam desse mundo novo que está aí à frente deles, que é o mundo republicano, e ficam falando com saudade de um glorioso mundo que se foi, que você associa à época que veio antes da República, a monarquia. Então, seria esse livro, e seria Lima Barreto um saudosista da monarquia? Ele seria antirrepublicano e pró-monarquia? Não sei, né? Eu sei, o que eu garanto ele não gosta desse mundo que está aí à frente, que é o mundo da República. Daí a dizer que ele é monarquista, não sei, não tenho segurança. Bom, fica aí a questão para você refletir. Enfim, esses dois, o Augusto Machado e o Gonzaga de Sá, eles se dedicam nesse livro a várias discussões. E eu destaco entre elas, para começar, em referência, né, em relação a Rio Branco. Lembra? Aquele famoso embaixador brasileiro que decidiu a questão do Acre. Lembra disso nas aulas de história? Se não lembra, vai estudar. Então, o Rio Branco era e ainda é amado pelo povo brasileiro. Basta ver o que a gente tem de rua, praça, avenida, escola, instituto com o nome Rio Branco. Enfim, um cara super amado, mas tão amado pelo povo brasileiro que se sentia até mesmo acima do Estado. E é isso que o Lima Barreto critica na voz do Gonzaga de Sá. Porque o que é criticado? O Rio Branco, ele se sentia tão acima do Estado que não dava satisfações para os seus atos. Ele fazia o que bem entendesse. Ele nomeava quem ele queria, ele gastava o que bem entendesse, até mesmo ele fazia o prédio em que ele trabalhava como a sua morada. E ninguém criticava porque ele era amado pelo povo brasileiro. E quando eu li essas críticas, eu fiquei que nem um pinto, chocado, porque eu nunca imaginaria que o Rio Branco tivesse algum defeito. E aí o Lima Barreto, na voz do Gonzaga de Sá, vai lá e pimba, faz a crítica ao Rio Branco. Outra crítica que os dois fazem é em relação à reurbanização que estava acontecendo no Rio de Janeiro naquela época e que vivia sua Belle Époque. E nunca é demais dizer, não precisa saber francês para desconfiar o que significa Belle Époque, a bela época. Veja como tudo é bonito, maravilhoso. Belle Époque. E é interessante como Lima Barreto vai se mostrar crítico em relação a tudo isso, né? Na verdade, ele vai até nadar contra a corrente, porque enquanto todo mundo estava encantado, estava todo mundo apaixonado por essa reurbanização do Rio de Janeiro, que estava tornando a cidade mais afrancesada, ele vai detonar essa proposta, porque ele vai perceber que nessa mudança, nessa reorganização, nessa reurbanização, uma velha Rio de Janeiro estava sendo colocada abaixo, com todas as suas tradições, com toda a sua história, né? Até o seu lado mais humano estava desaparecendo. Aí um alarme soa em mim. Estaria o Lima Barreto se mostrando conservador, até monarquista? Ou, na verdade, ele está se mostrando como alguém que está nadando contra a corrente, alguém que está se colocando contra essa lógica do gado, que vai correndo na direção, vai aceitando qualquer tipo de modinha? Bom, deixo aí mais uma reflexão para você. O interessante é que essas reflexões, elas vão se dando enquanto os dois vão caminhando pela cidade. O que conecta esse livro a uma tradição que era muito comum nessa viradinha do século XIX para o século XX, a do flaneur. Dizem que só brasileiro é que fala esse francês de uma forma snob, flaneur. Ao
pé da letra. Flaneur, a gente poderia traduzir como... Me desculpa, que eu tenho um francês ainda muito tosco. Mas a gente poderia traduzir como flanador. Feia essa palavra, nem sei se existe, viu? Bom, o que diz a regra? A regra é clara. Quando não existe uma palavra em língua portuguesa para substituir essa estrangeira... Aceita porque dói menos. Olha que deboche. Isso, colega, me aceita, tá? Então vamos usar o termo mesmo, flaneur. Mas o que é flaneur? Flaneur é aquele escritor, ou aquele narrador, ou aquela personagem que, enquanto passeia, caminha, né, despreocupadamente pela cidade, não tem compromisso nenhum com... Imagina a nossa situação de vestibulando, se eu teria essa capacidade. Mas veja, não tem compromisso nenhum, né, com tempo, com, sei lá, com obrigação, com trabalho. Enquanto ele vai passeando, andando despreocupadamente, vai fazendo suas reflexões e vai colocando essas reflexões no seu texto. Então, como eu disse, essa tradição que imperava, estava presente, imperava é exagero meu, estava presente nessa viradinha do século XIX para o XX, nessa tradição o Lima Barreto se encaixa e um dos livros em que você percebe isso é o Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Tem um episódio que eu acho muito interessante, porque ele mostra como é a sátira, né? Como é a crítica humorística, crítica em tom de humor, que o Lima Barreto faz da sociedade brasileira. É o momento em que o Augusto Machado e o Gonzaga de Sá, eles estão andando de bonde. E aí o Augusto Machado, ele ouve uma conversa, é muito comum isso, a gente tá no ônibus, né, ou no metrô, a gente ouve a conversa dos outros. Não que eu seja fofoqueiro, curioso, não é isso aqui, pessoal, tá falando alto. Ué, tem gente que ouve áudio de WhatsApp no meio do transporte público, ué, não quer que eu fique sabendo, não quer que eu ouça, então olha, mas vamos à história. Então, ele ouve um sujeito falando sobre o quê? Desqualificando a capacidade intelectual dos afrodescendentes, dos negros, e ainda diz com aquela sua sabedoria, como diz o narrador, né? A ciência já mostrou isso. Que ciência é essa que fala que negros têm menos capacidade intelectual? Bom, você se lembra, era aquela asneira determinista que estava muito em moda nessa viradinha do século XIX para o século XX. O pior é que ainda tem gente que acredita nisso. Você não lembra o que é determinismo, do naturalismo, que marcou a literatura do naturalismo? Determinismo era aquela doutrina, né? Olha o nome, determinismo, veja, teu destino, teu caráter, tua personalidade não está em suas mãos. Então, o determinismo acreditava que isso era, já está na própria palavra, determinado por 3 fatores. O meio em que você vive, o momento histórico em que você se encontra e a raça a qual você pertence. Então, de acordo com essa doutrina, pessoas da mesma raça teriam o mesmo comportamento, a mesma personalidade e o mesmo destino. Então era essa a tal ciência citada por esse sujeito ali no bonde, né? Veja, os negros, veja, a raça, os negros, já está comprovado pela ciência, como é que ele fala aqui? A ciência já mostrou isso, já mostrou o quê? Que os negros têm menor capacidade intelectual. Então, olha como essa cena está tão bem montada. Então, o que a gente viu? Vou usar as próprias palavras do narrador para você ver como é o estilo do Lima Barreto, né? Então, depois que é apresentada essa, como é que ele fala aqui? A grande tese das raças, veja como esse grande, nesse contexto, vai gerar um tom irônico. Então, depois que o cara expõe essa grande tese das raças, que é ouvida pelo outro mais moço, que ouvia religiosamente, então, transcendente, Senhor. Então, quero que você tenha essa capacidade de perceber como esses termos exagerados, né, que elogiam demais, tá vendo? Ó, grande tese das raças. Ouvia religiosamente tão grande Senhor, tão transcendente Senhor, veja como isso é irônico. Então, o que acontece? Ele dizia, até tem um detalhe, ele dizia, fazia essas afirmações com um grande anel simbólico, veja que representa que ele é um cara que tem diploma de, sei lá, de um ensino superior, será que é direito, medicina? Veja, uma crítica àquela sociedade que valorizava quem tinha diploma, quem tinha formação superior, quem se formava em faculdade, que no fundo só tem formação e não tem intelecto. Como você sabe que não tem intelecto?
Primeiro, por defender essa tese racista, que ele ironicamente chama de grande tese das raças. E segundo, olha a cena, o narrador fala aqui, pouco tempo depois, esse jovenzinho que ouvia esse tão grande senhor perguntou: por que será que os passarinhos tocam nos fios e não são fulminados, não são eletrocutados? E o sujeito responde, tão magnânimo senhor, né? É que de dia a comunicação está fechada. Ah, tá! Então quer dizer que de dia a corrente elétrica não passa pelos fios, só de noite ela é capaz de passar pelos fios, e é por isso que os passarinhos, quando pousam na corrente elétrica, não são eletrocutados. Esse, então, é o grande Senhor, é o cara que tem, como é que ele fala aqui? O transcendente Senhor, que tem essa capacidade intelectual tão profunda de defender, para defender a tese, a grande tese das raças. Então você vê como é qualificada essa cena, como é qualificado esse Senhor, que me faz lembrar muito esses tiozinhos que ficam divulgando coisas cada vez mais alarmistas do WhatsApp. Sabiamente, o nosso Lima Barreto então desqualifica esse senhor como? Não preciso criticá-lo, deixa ele falar. Ele próprio queima o seu filme, né? Então queima essa teoria de desqualificação dos negros. Parece a gente, né, que já aprendeu a parar de discutir com esses tiozinhos lá do WhatsApp. Não, tá. Deixa a pessoa falando que ela própria se queima, né? Agora, falando em negro e em desconsideração, isso me faz lembrar um episódio que eu achei bastante tocante, que é quando o Machado vai visitar o Gonzaga e ele é recebido pelo empregado desse Gonzaga, que é um preto velho, um negro bem velhinho e muito bonzinho. E o Machado ele faz essa reflexão, o que é essa bondade que a gente sempre vê nesses negros bem velhos? Ela é fruto de um processo de séculos e séculos e séculos a que os negros foram submetidos de opressão, de humilhação, tornando parcela dessa população afrodescendente condicionada a essa bondade. Essa é uma questão que se avizinha de uma questão muito discutida, muito discutida lá nos Estados Unidos, que depois você pode pesquisar, que é o fator o quê? É o elemento a cabana do pai Tomás, que lida com esse estereótipo do negro, bonzinho, negro, de bom coração. Não vou falar muito sobre isso, porque senão esse vídeo não vai acabar nunca, então pesquisa aí, tá? Mas essa submissão do negro, né, que é fruto do quê? De séculos e séculos e séculos de humilhação, de opressão, ela é vista pelo Machado num tom muito melancólico. E o tom melancólico é o que vai marcar, é o que vai temperar as críticas, as observações que são feitas não só pelo Machado, mas pelo próprio Gonzaga de Sá. Então não esquece isso. Todas essas críticas estão sob o tom de melancolia. E isso me faz lembrar um episódio que também é muito tocante, que foi o seguinte: houve um momento, é o episódio do feriado nacional. Tá? Então o que acontece nesse feriado nacional? O Augusto Machado, ele acordou melancólico, ele acordou muito triste, e ele resolveu fazer o quê? Ele foi para a multidão desse feriado nacional, não que ele seja patriota, ele lembra até a própria postura do Lima Barreto, que não acredita muito nessa questão de patriotismo vazio, oco. Então ele foi para esse feriado porque ele está tão triste, ele está tão melancólico, que ele tem vontade de se perder na multidão. Eu quero desaparecer, eu quero sumir. Então ele vai lá para se perder no meio dessa multidão e quem sabe assim amenizar ou anestesiar essa sua melancolia. Bom, não deu certo, né? Porque no meio da multidão essa melancolia ela foi acrescentada, né? Ela foi adicionada a uma revolta. Porque o que acontece? Ele viu gente tão pobre, tão massacrada pelo Estado, no meio desse desfile, né, patriota, desse feriado nacional, gente defendendo com paixão, com amor, um Estado, uma nação, uma sociedade, um sistema que os massacra. E o Augusto Machado ficou muito chateado, revoltado até. Caras, vocês não percebem que é esta sociedade que deixa vocês na pobreza? É essa sociedade que oprime vocês são oprimidos por causa desses opressores e vocês estão aí apaixonados, vocês estão aí encantados, defendendo um Estado que é responsável pela pobreza, pela humilhação, por essa situação horrorosa em que vocês se encontram. Falando em pobreza, também é interessante o momento em que o Augusto Machado e o Gonzaga de Sá se deslocam dessa cidade, que é o centro, né, e vão para a periferia. No Rio de Janeiro se fala subúrbio, que é a realidade bastante conhecida pelo Lima Barreto. Né? Então é o momento em que eles vão
entrar em contato com o Romualdo, que é um colega do Gonzaga de Sá, bastante pobre. E então, eles saem dessa região, que é o centro do Rio de Janeiro, e vão para o subúrbio, que é, como eu disse, a realidade do Lima Barreto. Tá? É o cotidiano ao qual ele pertence, ele conhece muito bem. É por isso que vem à tona algumas coisas que fazem parte do seu repertório, do seu dia a dia. E é uma coisa que não vem assim claramente à tona na narrativa, mas a gente percebe numa leitura muito atenta que está nas entrelinhas. Veja, esse Romualdo, ele se casou com uma negra. Então você consegue imaginar o quanto de preconceito esse casal deve ter enfrentado. Que é uma questão que o Lima Barreto conheceu mesmo. Ele é afrodescendente. E esse casal vai ter um filho, o Frederico. Frederico, que vai ser o afilhado do Gonzaga de Sá. E curiosidade, eu acho difícil alguma prova, algum vestibular falar disso, mas é só para você entender o alcance desse fato, que como ele revela uma questão mais profunda. O Lima Barreto, a pessoa do Lima Barreto, ele era afilhado de alguém da nobreza monárquica. Né? E agora olha a questão do alter ego. Esse Frederico vai ser afilhado do Gonzaga de Sá, que é alguém da nobreza monárquica. Então parece, eu estou desconfiado, mas eu briso demais, não confio tanto em mim, parece que há um deslocamento, é como se o Frederico ele recebesse, ele se tornasse um alter ego do Lima Barreto. Parece que o Lima Barreto, quando ele escreve, ele fala de si mesmo. Então tem um pouco dele no Gonzaga de Sá, tem um pouco dele no Augusto Machado, tem um pouco dele nessa figura do Frederico. Mas enfim, chega de brisa, né? A gente chega nessa periferia no momento em que esse Romualdo morreu. E aí o Augusto Machado e o Gonzaga de Sá vão participar do velório e até do cortejo, levar esse caixão até o cemitério. E é nesse momento que a gente vai ver uma coisa que é uma novidade na literatura até então. Você vai ver o Lima Barreto descrevendo o cotidiano do subúrbio. Porque até então a literatura era acostumada, veja um Machado de Assis, né? Veja um José de Alencar, veja tantos outros escritores, até hoje é assim, de uma certa forma. A literatura é acostumada a falar tradicionalmente, né? Quando fala até hoje, tradicionalmente, o chavão, né? Então, a novidade do Lima Barreto é o quê? Não se preocupar em abordar a classe alta. Não é uma literatura que fala do cotidiano da classe alta. É uma literatura que vai falar do cotidiano da classe baixa, dos pobres, dos remediados, desses moradores do subúrbio. Isso é uma novidade. O Lima Barreto ele se torna, digamos, um transgressor, ele se torna uma novidade justamente por esse aspecto. E quando eu digo até hoje assim, você vai acompanhar essas novelas. Não essas novelas que têm uma coisa de inovadoras, como algumas da Globo tem, mas tradicionalmente, esses novelões, que a gente vê, esses novelões da Turquia, do México, é sempre essa coisa da classe alta, gente endinheirada, a gente fica hipnotizado por essa questão do glamour. E quem é que gosta de ver pobre na televisão? Ou quem é que gosta de ler sobre coisas de pobres? Essa tradição que eu estou falando que chega até os dias de hoje. Então, Lima Barreto ele vai ser uma novidade nesse aspecto. É o cara que vai esfregar na cara desse público esse cotidiano que não deve ser ignorado. Não é gente invisível, esse cotidiano do subúrbio. E aí vem você com essa mania de querer que eu fale aquela frase. Até parece que eu só falo isso. Veja, eu acabei de citar novelas turcas, novelas mexicanas, novelões. Não que eu seja noveleiro. Eu não sei de onde esse povo tirou essa ideia de que eu sou noveleiro. Mas, enfim, vemos este cortejo, esse caixão sendo conduzido, inclusive pelo Gonzaga de Sá, pelo Augusto Machado, né, do subúrbio, até, acho que é o cemitério de São João Batista, se não me falha a memória. Mas eles levam esse caixão de trem. De trem! Gente, é que eu não consigo imaginar. Imagina você andando de trem e tem um caixão ali num dos carros. Eu não consigo imaginar essa cena extremamente bizarra, ou pelo menos surpreendente. Mas o mais triste é que, enquanto esse caixão passa, as pessoas apenas dão uma olhada. Algumas, tem umas adolescentes que acabavam de sair da missa, né? Elas passam a caixão e saem correndo, dando só aquelas risadinhas típicas de mocinho. Né? Quer dizer, a morte vai passando e ninguém notou. O cotidiano continua. Para você ver o significado de uma existência, né? Somos apenas
poeira que passa, né? E a vida continua. Quer dizer, qual é a importância da existência humana? Tá, tem esse valor. Enquanto isso vai acontecendo, nesse cortejo vai passando, você vai vendo o cotidiano dessa zona suburbana. Mas essa coisa a vida continua dos outros, sem grande alteração, é mais um que morre, e daí, né? Mas acho que isso acrescenta, a partir desse instante, que você tem o tom melancólico do livro sendo aumentado. Tanto que é nesse instante, a partir desse instante, que o Augusto ele é questionado, né? O Gonzaga de Sá pergunta: você nunca amou ninguém? E o Machado fala: não, nunca tive esse interesse por amar, né? E o Gonzaga fala: não faça isso, você deve arranjar uma pessoa para amar, nunca cometa esse erro, para não pagar caro como estou pagando. O que será que o Gonzaga quer dizer com isso? Para não pagar caro como estou pagando, não tenho uma mulher na minha vida. Mas mais melancolia vem aí. O Gonzaga de Sá, então, com a morte do seu amigo Romualdo, ele resolve assumir a educação do filho desse Romualdo, do seu afilhado, o Frederico. Porque o Gonzaga acredita que por meio da educação ele vai elevar, né, o nível desse menino e vai alavancar o futuro dessa criança. De fato, educação é uma ferramenta, é uma plataforma de elevação social. É inquestionável isso, tá? Mas aí você tem algumas reflexões super melancólicas do Augusto Machado, que na verdade você percebe que são reflexões que se referem à vida do Augusto Machado, que funcionam como um alter ego do Lima Barreto. É o próprio Lima Barreto falando de si mesmo. Então, quando Augusto Machado vê aquele menino extremamente esperto, quando Augusto Machado vê aquele menino muito inteligente, ele começa a pensar um afrodescendente, ele começa a ter uma visão muito sombria, muito triste. Esse afrodescendente, ele vai se tornar uma criança inteligente demais, veja, ele vai ser diferente, ele vai ser um gauche, mais um deslocado. Então, não sei se você consegue perceber bem como é que vai ser esse deslocamento. Ele é um negro que se diferencia dos outros negros porque ele tem muita cultura e tem muito estudo, e o Brasil daquela época, a imensa, gigantesca, enorme maioria dos negros não tinha educação, não tinha cultura. Então ele não é igual aos outros negros. Mas ele, veja, ele tem um repertório cultural que é comum você ver entre os brancos, mas ele não é branco. Então imagina como é que ele vai ser deslocado. Você não se encaixa entre os negros, você não se encaixa entre os brancos, você vai ser um deslocado nessas duas etnias. Então, e mais ainda, vai valer a pena você ser um deslocado? Vai valer a pena você ser um diferente? Parece que é o próprio Lima Barreto falando dele. E pior, veja como o Lima Barreto faz esse menino, o seu alter ego. Esse jovem, o Frederico, ele vai ter um enorme talento, vai ser um menino muito culto, mas porque ele é afrodescendente, ele vai ser discriminado, não vai ter o seu talento valorizado. Então Augusto Machado chega a se questionar, mas será que vai valer a pena? Não seria melhor ficar no seu grupo social, na sua etnia, nessa falta de cultura, nessa miséria, nessa falta de consenso de sua situação étnica? Quer dizer, esse conhecimento é um tema muito comum na literatura. Esse conhecimento ele é acompanhado de muita dor, de muito sofrimento. E, olha lá, o alter ego funcionando de novo, né? O Augusto Machado, ele vê que o futuro desse menino é tristeza e também solidão. Veja, voltamos ao tema da solidão. Enfim, coerente com toda essa melancolia, a gente chega num dos momentos finais da obra em que, o que acontece? O Gonzaga de Sá, extremamente entristecido, talvez sentindo a morte chegar, e a morte dele é a extinção de uma era, de um grupo social, de um tempo, né? E o livro fala disso, essa extinção do Rio de Janeiro, essa morte do MJ Gonzaga de Sá, e a palavra morte que aparece no título. Nossa, como é que você coloca a palavra morte num título? Talvez é a morte de um tempo. Então, olha, esse Gonzaga de Sá, então, ele quer se despedir da vida, ele quer pela última vez ir ao teatro, assistir a uma ópera, ir ao teatro lírico. E ele convida, né, o seu amigo Augusto Machado. Esse é um episódio bastante interessante porque ele é um momento em que acontece algo muito bárbaro. E bárbaro nos dois sentidos, aquela coisa surpreendente, e também no bárbaro de barbaridade, de algo muito cruel.
Primeiro porque aí o Machado ele se sente muito deslocado e até mesmo humilhado, porque ele vai estar no meio das pessoas mais ricas e influentes da República e ele não tem uma roupa à altura para isso. Mas pouco depois, essa sensação de humilhação ela vai sendo substituída por um espírito revoltado, um espírito crítico, né? Uma crítica revoltada a essa sociedade, que eu não consigo separar muito bem esse espírito de crítica de um espírito de inveja, né? que é algo muito comum no próprio Lima Barreto. Essa sua crítica tem um tanto que de inveja, a crítica que ele faz ao Machado de Assis, a crítica que ele faz à sociedade brasileira, tem sim um pouco de inveja, não tem como negar. Tá? Basta lembrar, por exemplo, que ele odiava, ele falava muito mal da Academia Brasileira de Letras, mas 3 vezes ele concorreu a uma cadeira, uma vaga nessa Academia Brasileira de Letras. Nas 3, ele perdeu, não foi eleito. E ele saía assim, pouco depois dessa rejeição, ele aumentava ainda mais essa sua crítica. Mas calma, gente, eu brisei demais, desculpa. É que eu sou assim, eu não consigo me controlar. Essa crítica à Academia Brasileira de Letras, ela não está aqui, então ela não vai ser cobrada na sua prova. Tá? Mas enfim, os dois começam a criticar ferozmente essa sociedade, né, riquíssima que está aí, porque é uma sociedade muito preocupada com a ostentação de luxo, com as aparências, portanto, pouco conteúdo. Então é uma sociedade muito baseada na mediocridade. Eu acho interessante que eles falam, sabe o que é engraçado? Eu não consigo lembrar quem foi que usou essa expressão, se foi o Augusto Machado ou o Gonzaga de Sá. De tão forte que é a relação dos dois, eles são tão amigos que às vezes você não consegue separar a ideia de um da ideia do outro, mas eles chegam até a se questionar, isso aqui é um público de um circo ou de uma ópera? Eu acho interessante a reflexão que eles fazem, né? Quantos aqui ao meu redor têm a mesma capacidade intelectual que a minha? Quantos têm o mesmo repertório cultural que o meu? Quantos têm a mesma competência, né, que a minha? Entretanto, esses tão medíocres, tão inferiores a mim culturalmente, intelectualmente, eles ganham muito mais do que eu. Eles são superiores a mim nesta sociedade, eles têm muito mais status, eles têm muito mais prestígio. E é uma crítica, veja, o livro é do comecinho do século XIX, 1909, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas é uma crítica que ela se mostra ainda atual. Estamos em plena década de 2020, né? E veja, você aqui se matando em estudar, né? Você tem muito mais capacidade intelectual, muito mais capacidade, muito mais repertório cultural do que alguns youtubers ou alguns tiktokers, e eles têm muito mais prestígio, têm muito mais visibilidade. Não é triste isso? Então você percebe que a literatura do Lima Barreto, ela não concorda com esse sistema que está aí, e esse sistema da Belle Époque, que era refletido na literatura da época, que era chamado, engraçadamente, de sorriso da sociedade. Então a literatura daquela época que refletia esses valores da Belle Époque, ela deveria sorrir, como essa sociedade sorri. Engraçada essa expressão, sorriso da sociedade. E a literatura do Lima Barreto não sorri. Ela tem um olhar amargo, ela tem um olhar melancólico diante dessa sociedade. Quer dizer, ela tem uma aversão em relação a tudo isso que está aí e que está fazendo sucesso e que está sendo valorizado. Nesse ponto, ele é a literatura que não sorri, ele é a literatura que nada contra essa corrente, a literatura que é bastante crítica, não é gado. Ele faz uma literatura que, de certa forma, critica uma sociedade um tanto quanto parecida com a de hoje. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto. Espero que minhas observações tenham sido úteis, tenham te ajudado. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo em primeira ordem, em primeiro momento, em primeira mão, de nossas novidades. Um beijo!
sabor ópera ou circo. E até o nosso próximo encontro.